quelante de fósforo. O que é? Para que serve? Todas as pessoas que têm doença renal crônica precisam usar? Vamos aprender sobre isso neste vídeo. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Na doença renal crônica, especialmente nos estágios mais avançados, estágio 4, estágio 5, é comum o aumento dos níveis de fósforo no sangue, a hiperfosfatemia. O nível normal de fósforo no sangue deve variar entre 3,5 miligramas por decilitro até 5,5 miligramas por decilitro. Em estágio conservador é mais interessante até um pouquinho mais baixo, por volta de 4,5. Então, se os seus níveis de fósforo estão acima de 5,5, você está com hiperfosfatemia e nós precisamos melhorar estes níveis. Tem outras causas de hiperfosfatemia que levam à hiperfosfatemia, mas a alimentação pode impactar bastante ali. E por que isso é comum acontecer nos estágios mais avançados? Porque tem um menor percentual de função renal. Então, se você está ali a partir do estágio 4, quando o nível de função renal é abaixo ali de 30%, é mais comum esse aumento do fósforo. Primeira coisa que nós devemos fazer é ajustar a alimentação. Então, para aprender melhor sobre os alimentos que você deve evitar mais e aqueles que você deve controlar a quantidade, assista esse vídeo aqui. Então, aprenda a controlar através da alimentação os seus níveis de fósforo. Se mesmo controlando através da alimentação os seus níveis de fósforo se mantiverem acima da recomendação, o seu médico pode lhe prescrever um quelante de fósforo. O que é o quelante de fósforo? O quelante de fósforo é uma medicação utilizada para reduzir a absorção de fósforo pelo seu organismo. E quais são esses medicamentos? Existem inúmeros quelantes de fósforo, mas eu vou falar para vocês sobre 3 que são os mais comuns utilizados aqui no Brasil. Então, nós temos 3 tipos basicamente: o acetato de cálcio, carbonato de cálcio e o cloridrato de sevelamer. Qual é a diferença desses 3 quelantes de fósforo? Tanto o acetato quanto o carbonato de cálcio tem cálcio na composição e o cloridrato de sevelamer não tem cálcio. Então, essa é a grande diferença entre eles. E o que isso muda? Na verdade, o que vai mudar principalmente é um cuidado que o seu médico vai ter, que o seu nutricionista, que a sua equipe com os seus níveis de cálcio. Porque em algumas pessoas que utilizam quelante de fósforo, parte desse cálcio é absorvido, então algumas pessoas podem ficar com os níveis de cálcio elevados. Então, quando esse nível de cálcio aumenta, o médico reduz a dose do quelante de fósforo ou troca este quelante pelo cloridrato de sevelamer, que é um quelante isento em cálcio, então que não tem cálcio. Esse é o único cuidado a mais que deve ter. Níveis normais de cálcio devem variar de 8,4 até 9,5. Então, se você está com cálcio acima de 9,5, você está com hipercalcemia. E aí, uma questão importante é ajustar realmente o quelante, diminuir dose ou trocar pelo sevelamer. E por que não usar somente o sevelamer? Porque tem algumas pessoas que têm alterações gástricas, então algumas pessoas que ficam com distensão abdominal, ficam com constipação ou com diarreia, não se adaptam bem ao sevelamer. E outras se adaptam melhor ao carbonato de cálcio. Isso é muito individual. E outra questão importante também é que cloridrato de sevelamer é um medicamento de alto custo, então nem sempre o paciente consegue essa liberação. A Secretaria de Saúde dos municípios liberam somente o sevelamer após 3 meses consecutivos de hiperfosfatemia. Então, às vezes precisa de um tempo maior para que você consiga a liberação do fósforo. E tem mais uma questão, tem que ser 3 meses consecutivos, não podem ser 3 meses aleatórios. Então, esse é mais um motivo que geralmente a primeira conduta médica é a indicação do acetato de cálcio ou do carbonato de cálcio, pela liberação do sistema de saúde. Agora vamos falar do poder quelante. O que é isso? Então, o poder quelante deles variam. Então, tem uns que quelam mais fósforo e outros quelam menos. Então, falando em ordem de poder quelante, aquele que tem maior poder quelante é realmente o cloridrato de sevelamer, seguido do acetato de cálcio e, por último, o carbonato de cálcio. Então, o sevelamer é aquele que tem maior poder quelante e o carbonato de cálcio é o que tem menor poder quelante. Agora vamos entender como esse quelante age no organismo.
Primeiro, é importante que você saiba que o uso do quelante só deve acontecer na refeição que você está consumindo fósforo. Diferente de outros medicamentos, por exemplo, o medicamento da pressão, você toma no café da manhã, ele vai agir por horas no seu organismo. O quelante de fósforo, ele vai agir naquele momento. Então é importante que você faça uso na refeição que você vá comer um alimento fonte de fósforo. Caso você não consuma nenhum alimento que tenha fósforo, não tem por que tomar o quelante naquela refeição. O quelante que você tomou agora não vai fazer efeito no jantar ou no dia seguinte, ele vai fazer efeito somente naquela refeição que você está fazendo uso. Então, por isso que é bem importante você tomar o quelante junto com as refeições. Por isso que o seu médico ele indica inicialmente usar junto com a refeição. Então, em primeiro lugar, tem que ter fósforo naquela refeição. Então, se for uma refeição que não tenha nenhum alimento fonte de fósforo, não tem por que tomar. E não apenas na refeição principal, é importante tomar o quelante também nos lanches, porque às vezes o lanche tem muito mais fósforo do que uma refeição principal, por exemplo. Então, vou te dar um exemplo. Se na hora do almoço você comer só um pedacinho bem pequeno de carne, ou às vezes nem comer carne, e só comer outros vegetais, arroz, enfim, você está comendo pouco fósforo. Apesar de ter fósforo na carne, se a porção for pequena, não vai ter uma concentração elevada de fósforo. Então, talvez um comprimido do quelante já seria suficiente. Agora, se num lanche da tarde, por exemplo, você tomar leite no seu café, você consumir pão com queijo, por exemplo, o queijo tem bastante fósforo, aí sim, nessa refeição é bem importante você tomar o quelante e talvez pela quantidade até cabe aí 2 comprimidos por refeição. A indicação de quantidade de quelante diária deve ser feita pelo médico, então seu médico vai lhe recomendar, por exemplo, 3 comprimidos de carbonato de cálcio ao dia. É importante você saber essa quantidade e aí você pode distribuir ao longo do dia. Isso não tem problema nenhum, mas é importante que você siga a recomendação do seu médico ou do seu nutricionista. Então, vamos dar um exemplo agora do Sevelamer. Se você tem prescrição para tomar 6 comprimidos de Sevelamer por dia, você pode distribuir ao longo do dia esta quantidade. Então, comer um pouquinho menos, toma um comprimido só, consumiu mais, toma 2 ou toma 3, enfim. Isso vai de acordo com a quantidade de comprimidos que o seu médico lhe prescreveu, e aí você pode até junto com o seu nutricionista distribuir isso ao longo do dia de acordo com os alimentos fonte de fósforo que você consome. Então você pode distribuir isso como fica melhor para você. Você pode tomar o comprimido, o seu quelante de fósforo e começar a comer logo em seguida. Você pode começar a comer e tomar o quelante de fósforo no meio da refeição e você pode tomar logo após terminar a refeição como se fosse a última garfada. Você tem que pensar o seguinte, o quelante tem que entrar no seu organismo junto com o alimento que tem fósforo e os dois juntos vão chegar no estômago. Lá no seu estômago, os dois vão se grudar. Então, o quelante vai se grudar junto com o fósforo do alimento. E dessa forma, eles vão embora pelo seu intestino e você vai eliminar pelas fezes. Se isso não acontecer no estômago, no momento que esse alimento está sendo digerido, esse fósforo que você está comendo vai todo para o seu intestino sozinho e vai ser absorvido no intestino. Então, para que esse fósforo não seja absorvido quando chegar no seu intestino, ele já tem que chegar junto com o quelante. Por isso que é importante que esse consumo seja junto, porque é no estômago que vai acontecer essa junção, que o fósforo vai se ligar ao quelante. Então, essa é uma coisa bem importante. E é por esse motivo também que não adianta tomar o quelante se você não vai consumir fósforo. Vou te dar um exemplo. Se você vai comer uma fruta, fruta basicamente não tem fósforo. Então, você come uma fruta e tomou um quelante, por exemplo. Esse quelante não vai encontrar fósforo e vai acabar sendo eliminado pelo intestino. Isso é prejudicial? Não. Ele não vai fazer mal para você, porém não vai fazer efeito nenhum. Então você vai estar tomando um comprimido à toa, né, sem ter precisado. Então você pode guardar esse comprimido e deixar para tomá-lo quando consumir um alimento fonte de fósforo. Uma questão bem importante para as pessoas que fazem diálise é: se no lanche da diálise tiver qualquer alimento fonte de fósforo, é importante você tomar também o quelante durante a diálise. Por quê? O que você está consumindo naquela hora na diálise não vai já sair
Naquela diálise, você vai absorver o fósforo da mesma forma. Por isso que mesmo durante a sessão de diálise, se tem fósforo presente no lanche, é importante que você leve o seu quelante e você tome junto na hora da sessão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês em relação aos quelantes, mas se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para eu saber que você gostou. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana para você.